Todos nós já sabemos, temos a consciência, né? É tudo assim muito claro. Né? Quando aceita Jesus, começa a ouvir a palavra de Deus, começa a entender, né? Assim, puxa, se eu soubesse disso há mais tempo. Muita gente atribui sofrimentos ao próprio Deus. Eu acho que Deus está me provando, eu acho que Deus está me castigando. Isso é muito comum. Eu tive um caso, dentre os muitos casos, é claro, esses anos todos, né? Pregando a palavra de Deus, graças a Deus por isso, em nome de Jesus. Mas eu recebi uma pessoa, alguns anos atrás, que antes de conhecer Jesus, disse assim, olha, eu era do maligno mesmo. Eu era perverso. A pessoa disse isso. Disse, eu tinha prazer de ver as pessoas sofrendo. Só a minha área sou aposentado, minha área é a área X. E quando pegava alguém, fazendo coisa errada, vou te arrebentar, e eu fazia pior, né? Exatamente isso. E disse, isso foi tomando conta de mim, até eu encontrar Jesus. Já veio de outra igreja, veio pela palavra. E disse, passei por um processo de libertação, e quando eu acordei, eu vi que o demônio usava o meu corpo. Me usava literalmente por inteiro, porque eu me tornei um homem perverso. Eu confesso que eu fiquei impressionada. A gente sabe que há pessoas que têm um coração. Você vê Judas Iscariotes, ele vende Jesus. Vendeu Jesus sabendo que o sumo sacerdote e os fariseus estavam literalmente em acordo com o Império Romano para arrebentar com Jesus. Os fariseus achavam que Jesus estava criando uma seita. Não o viram como aquele de quem os profetas falaram, sendo anunciado como Salvador do mundo. Então Judas, ele vende Jesus por 30 moedas de prata. Estava previsto. Tamanha malignidade do coração. A gente às vezes se surpreende e diz, meu Deus, como pode um ser humano chegar a esse nível, a esse ponto? Mas uma realidade, quando a pessoa abre o espaço, o demônio se aproveita. Não são poucos, os demônios se aproveitam. A uns ele consegue para usar na maldade. Quando você ouve falar dessa violência tão tenebrosa com crianças, abusos. Quando você ouve, não é, e vê até noticiários, pessoas que maltratam idosinhos que estão ali, por exemplo, como se viu na TV há um tempo atrás, nas reportagens, uma senhora muito idosinha, a cuidadora espancando ela numa cadeira de rodas, dependente, 100% dependente, precisando de cuidados. Aí você diz assim, como é que o ser humano pode chegar a isso? A dureza de coração é uma coisa séria. Só que a pessoa não tem noção que o demônio vai entrar. E quando ele entrar, a coisa vai muito além disso. Agora vamos à parte maravilhosa com Jesus. Isso só vai durar até Jesus chegar. O demônio, ele observa demais. Os demônios observam as pessoas para ver onde eles conseguem entrar. Quem eles conseguem usar. Quem eles conseguem usar como ferramenta, como arma contra alguém. E quem eles conseguem para ser prisioneiro do sofrimento. Tem um caso nas Escrituras que é muito simples, muito claro. Todos aqui com certeza conhecem, mas tem sempre gente nova. Você não enjoa da palavra, enjoa? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 13.
Evangelho de Lucas, capítulo 13. Esse fato acontecido com Jesus começa no versículo 10, cujo título é a cura de uma mulher, o quê? Paralítica. Nós vamos contemplar a cura de uma mulher paralítica. Versículo 10. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. Qual foi a primeira coisa que Jesus fez? Ensinar. Eu insisto nisso. É muito comum as pessoas entrarem nas igrejas e de imediato, faz uma oração para eu ficar curado. Claro que é necessário, é importante socorrer a pessoa. Quanto mais você sabendo que Jesus tem prazer em curar. Mas se ela não aprender, aquele espírito que entrou para castigá-la, para fazer sofrer, ele vai continuar tendo espaço. Por que eu te contei o caso desse senhor? Porque os anos se passaram, ele já convertido, e ele não conseguia se sentir perdoado por Deus. Tinha sido uma pessoa, como ele disse, palavras dele, perversa. Se ele prendesse alguém cometendo um roubo, espancava, fazia, acontecia. Naquela época não tinha câmeras nas vias públicas, nos lugares, nos prédios, então eles arrebentavam. Ele disse, e já com uma idade bem avançada, ele disse, eu conheci Jesus. Eu sei que a Bíblia é verdadeira. Eu sei que ela é a palavra de Deus. E eu tenho medo de ir para o inferno pelas maldades que eu fiz. Aí eu vi que ele não aprendeu bem. Porque a primeira pergunta que eu fiz a ele foi, quando o Senhor ouviu a palavra pela primeira vez, o Senhor entendeu? Ele disse de imediato não, que eu não entendi o amor de Jesus, o sacrifício. Mas quando eu entendi, eu aceitei Jesus. Porque eu achei maravilhoso demais. Ele sendo Deus se fez homem para me salvar. Derramou o sangue dele por mim. Eu disse amor demais, eu não mereço. Mas eu aceitei. Porque me foi oferecida a salvação. Só que eu tenho medo de ir para o inferno porque eu acho que pelas maldades que eu fiz eu não fui perdoado. E a minha pergunta a ele foi, quando o Senhor aceitou Jesus, que o Senhor entendeu, o Senhor se arrependeu profundamente de todas as maldades que fez, pastor, até hoje. Eu me corroo por dentro, porque às vezes, ele disse até dormindo, eu sonho com momentos que eu vivi de maldade e eu não imaginava que aquilo estava na minha memória tão viva, coisa que passou no momento. Ele disse aquilo, vem, eu falei, o diabo lhe castigando, o diabo lhe atormentando. Ele disse, eu sonho e tenho pesadelos de cada momento de maldade que eu fiz. Eu não cheguei a matar ninguém, mas vontade eu tive. Ele disse, parece que Deus teve misericórdia de mim. Mas eu não suportava ver alguém cometendo um furto, um roubo. Alguém espancando alguém, mas eu metia mesmo. Ia de cacetete, ia de coronhada, falou pesado. E ele disse, isso tudo vem dentro de mim. Ele disse, eu quase não durmo, eu não tenho paz. E eu falei, então sente-se, por favor, vamos lá. E ali nós começamos. E aí fui abrir a palavra e ele foi lendo. Quando ele entendeu o amor e o perdão incondicional de Jesus, desde que houvesse, desde que haja o quê? Arrependimento. Você vê o que você leu aqui. E ensinava ensinamento. Se a pessoa não aprender na palavra, pessoal, e ficar ouvindo bocas de pessoas que falam contra a palavra de Deus, o demônio continua tendo espaço. Então a minha pergunta a ele foi, quando o Senhor entendeu a palavra e aceitou Jesus, nesse momento o Senhor se arrependeu, ele disse, até hoje, se eu pudesse voltar atrás,
Se eu conhecesse esse Jesus lá atrás, nunca, jamais, eu tocaria um dedo em quem quer que fosse. Ele disse, agora eu entendo, desde que aceitei Jesus. Ele ainda citou, olha só, como fica, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se eu nunca amei meu próximo, eu estou amando agora, respeitando. E eu disse, então, o senhor agora não é uma nova criatura, não faz tudo diferente? Faço, pastora, mas o cenário do meu histórico me atormenta. Eu disse, o tormento é o demônio lhe castigando, porque o senhor não recebeu com simplicidade o perdão incondicional de Jesus. A única condição, a única coisa que Deus quer é arrependimento. Houve arrependimento. Se pudesse voltar atrás, não faria nada daquilo, jamais. Então, pode ficar tranquilo, porque quando Jesus chega, Ele só faz o bem. E aí passei para como se faz para os obreiros continuarem os atendimentos. E aí chegou o dia que ele suspirou aliviado e disse, pastora, eu entendi o amor de Jesus. Eu entendi o antes e o depois. O que eu quero mostrar aqui é como o diabo castiga as pessoas. E às vezes a pessoa religiosamente não aceita que é o diabo, diz assim, Deus está me provando, Deus está me castigando um pouquinho. Versículo 11. E eis que estava ali uma mulher que tinha o quê? Ou você que nos acompanha aí pela internet, nós estamos aqui, ó. Eu estou em Lucas capítulo 13, versículo agora no 11. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo nenhum endireitar-se. Está vendo aqui? O que essa mulher tinha? Um espírito de enfermidade. Quer dizer que aquele espírito que ela tinha era um espírito que atuava só para deixá-la enferma. Está bem claro, não está? Alguém diz amém? Amém? Alguém pode dizer assim, é isso, é isso? Está aqui, eu estou mostrando na Bíblia. Os demônios são perversos. Perversos demais, demais. E é claro que quando encontram uma dureza de coração, eles encontram aliados, né? Isso não tenha dúvida. Quem será que elaborou um plano na cabeça de Hitler para matar milhares e milhares de judeus? Quem será? Não é? E tantas maldades que se vê nesse mundo. O principal é o coração, que precisa se quebrantar, mas a mente precisa ser muito vigiada. Então você vê, essa mulher, ela tinha um espírito de enfermidade, fazia 18 anos. E andava curvada. O que você pensa agora? Certamente, esse espírito havia se alojado no corpo dela, atingindo diretamente a coluna. Não dá outra ideia senão essa, sim ou não? Ou ela era curvada para frente, ou curvada para o lado. Tem gente que você olha, a pessoa parece um S, né? De tanto sofrimento, de dor, de curvatura de coluna. Agora, queridos irmãos, o mais triste é quando você ouve pessoas que dizem que são de Jesus, dizerem, não, isso aqui isso é só um castigozinho de Deus. Não, isso é só uma provinha, dá para ir levando. Atribuindo a Deus uma maldade, malignidade de demônios. Por isso que o cristão, pessoal, a pessoa que aceita Jesus, ela tem de ter o coração bem aberto e ser uma pessoa predisposta a estar sempre ouvindo a palavra, aprendendo na palavra, para criar uma estrutura da verdade. Onde está a verdade? Está aqui. A verdade é Jesus, Jesus é a palavra. Ele está dizendo, olha, ela estava curvada fazia 18 anos. Ela não conseguia de jeito nenhum se endireitar. Essa pobrezinha andava toda torta e devia sentir dores horríveis, porque os espíritos malignos são perversos,
Às vezes encontram espaço já nos pequeninos, quando atacam com uma dor, com uma enfermidade, papai e mamãe vão logo com aquele desdém de carinho com o mal. Você é uma dodorzinha, é um dodóizinho. Para. Vamos parar. Ela andava curvada, não podia de jeito nenhum, mas ela estava nessa sinagoga e Jesus entrou lá. Aí Jesus começou a ensinar. Ele começou a ensinar. O bom é quando o cristão tem o coração aberto para entender a palavra. E é isso, pessoal, essa simplicidade. Eu não canso de dizer. Tem gente que enjoa da palavra. Ah, já cansei de ouvir esse versículo. Mas é ali, de repente, o ponto-chave do sucesso vai estar ali. Por que Deus insiste em falar? Por que precisa ouvir aquilo? Então, Jesus entrou e começou a ensinar. E olhou para ela. Agora, como é que pode, no meio de uma multidão, Jesus vê uma mulher dobrada lá? Você vê como Deus observa. Isso é Jesus examinando o coração, examinando o interior. E aí, versículo 12. E vendo-a Jesus, chamou-a a si. E disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Olha o versículo 12, ó. E vendo-a Jesus, chamou-a. É a ele que você tem que se apegar. Às vezes as pessoas se apegam demais a pastores, irmãos. Deixa eu aproveitar para corrigir isso aqui. Não, que se o pastor botar a mão em mim, se a pastora fizer isso... Vamos parar com isso. Jesus chamou a ele. É a ele. Diga: Jesus é o Senhor. Diga: ele é o Senhor. É ele quem cura. É ele quem liberta. Ah, mas eu não tenho Jesus homem aqui hoje para tocar nele. Você tem a palavra e tem o Espírito de Deus. Leia a palavra, escute a palavra. Não duvide da presença de Deus. Jesus chamou-a si, ele chamou a ele. Ele é o Salvador. Vocês já viram nas Escrituras Jesus chamando para aliviar de problemas, para curar, para libertar? Você já leu: vinde a mim os que estáis, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ele chama: vem, vem. Mas ele é a palavra. A palavra vai te ensinar, o Espírito Santo vai agir, ele vai te dar o alívio, ele vai tirar essa carga, essa sobrecarga. Então essa mulher, ela dava curvada e devia sentir dores horríveis. Ela tinha nada mais, nada menos que um espírito de enfermidade montado nas costas dela. Você não consegue ver um espírito que está prendendo uma pessoa, está ali agarrado na cabeça dela, falando na mente dela: se mata, se mata, se mata, tua vida não vale nada, ninguém te dá atenção. Ninguém vê, mas Jesus vê. Se essa pessoa chegar a Jesus, de imediato ele vai libertá-la, mas tem de chegar a Jesus. Qual é a dificuldade que às vezes nós encontramos? Às vezes a gente vê pessoas sofrendo no meio da rua. A pessoa está toda torta, está gemendo até de dor. Você vai falar de Jesus: ah, não quero ser crente. Ah, não quero saber da Bíblia. Quem dera que as pessoas parassem para ouvir. Para ouvir. Foi o caso dessa mulher. Ela estava dentro de uma sinagoga, ou seja, ela tinha uma religião, mas ela não conhecia Jesus. Jesus não é religião. Ele é o Salvador, o libertador. Ele é Deus. Ele é quem tem o poder de cura. Você diz amém? Observa comigo. Então Jesus chamou-a a si. Eu volto aqui, sabe por quê? Cada pessoa, cada ser humano precisa ter um encontro com Jesus. Despertar que Jesus é a palavra, a fonte, a fonte. Você sabe o que é a igreja? Quem sabe? A igreja é o corpo de Cristo. É isso? A igreja é o corpo. Mas um corpo não vive sem cabeça. A Bíblia diz que Cristo é a cabeça da igreja. Ou seja, é Ele que vai dirigir a tua vida. Ele é que vai te conduzir. Ele é que vai te dar direção. Então diga: Jesus é a palavra. A palavra é Jesus. Pois ela teve o seu primeiro encontro com Jesus. E você vê que coisa linda. No primeiro encontro desta mulher com Jesus, Ele já a chama para libertá-la, para curá-la. Mas ela está dando uma atenção total a Ele. Tanto que ela, paralítica, olha a dificuldade que ela vai ter de chegar até Jesus. Ele a chamou.
Ué, mas como é que ela vai poder chegar? Só o fato de ouvir Jesus, só o fato de ouvir. Quando uma pessoa ouve uma palavra de Jesus, se ela coloca dentro de si, ela já ganha força. Já muda a sua história. Ali já começa. Jesus chamou-a e ela vai até ele. Como ela vai se ela era paralítica? Ela tinha um espírito de enfermidade. Esse espírito agora já está intimidado. Ele sabe que vai ter que sair. É tremendo, né? Continuando. Então o 12, revendo. E vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Pergunto eu aqui a vocês: Jesus tem prazer em ter alguém enfermo diante dele? Ele tem prazer? Mulher, estás livre da tua enfermidade. Isso é para você, isso é para qualquer pessoa. Ah, mas eu estou há tanto tempo dentro de igreja, eu sou evangélico há tantos anos. Aquele senhor de quem eu falei, ele estava há muitos anos no evangelho e não se sentia perdoado. Por que ele não se sentia? Porque ele não ouviu na palavra que o amor de Jesus é incondicional, bastando tão somente arrependimento e abandono dos pecados. Marca aqui e vai comigo em Mateus, voltando em Mateus, no capítulo 4. No versículo 17. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 17. Podemos ler juntos em voz alta? Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Diga assim comigo: o céu reina. Mas é aqui na terra que o céu reina. Que é isso, pastor? Sim. Aquela mulher a quem nós estamos contemplando, ela não ficou livre da enfermidade? Ficou ou não ficou? Não diz a Bíblia que ela logo se endireitou? O espírito de enfermidade foi expulso, foi embora. Não pôde ficar mais. Jesus não deixou. Ora, se ela não está mais curvada, ela também não sente mais dor nenhuma. O espírito foi embora levando as dores que ele colocava nela. Satanás é especialista, junto com seus demônios, em fazer o ser humano sofrer. E se ele pegar pessoas que aceitam, pessoas já de Jesus, não, isso aqui é uma prova de Deus, ele vai montar mesmo, como diz um populesco, vai deitar e rolar. Vai fazer a cama, vai montar a rede dele. Tem que abrir o coração e receber o que está escrito. Pessoal, essa palavra que eu estou mostrando para vocês, para todos os senhores que estão aqui para a internet, foi a primeira pregação oficial de Jesus Cristo. Você pode observar. Sobe um versículo e vê comigo o 16, vai. Vai comigo, vamos lá. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região da sombra da morte, raiou a luz. Está vendo? O povo que estava assentado em trevas. Por que assentado? Isso é uma figura ilustrativa. Não tem jeito, fazer o quê? Tem que se acostumar com isso, então vamos nos acomodar. Essa postura sentado não é sentado fisicamente, é acomodado, entregue. Ou seja, me acostumei com isso. Não se acostume com as obras do diabo. Não se acostume com o sofrimento. Não se acostume com as imposições malignas. E não diga não tem jeito. Porque quando você dá atenção à palavra de Deus, e você busca de verdade, você toma posição, e você não duvida, e você usa o nome de Jesus, o poder de Deus entra na tua vida. E aí, então você vê aqui, ó, qual foi a exigência de Jesus para que o reino dos céus fossem manifestos, hein? Arrependei-vos, porque é chegado a vós. Foi o que eu perguntei para esse senhor que eu disse
de quem eu falei, que ele não se sentia perdoado, porque havia sido um homem maligno, como ele disse, de fazer maldade com pessoas que faziam coisas erradas. Então ele disse, aí ele começou a orar e pedir, Senhor, me abra o entendimento. Chegou um dia que ele suspirou livre e falou, pastor, eu entendi. Eu falei, e agora? Ele disse, os pesadelos acabaram, os sonhos atormentadores acabaram. Ele disse, agora eu deito e durmo, não tomo um comprimido para dormir. Foi muito lindo. Quer dizer, ele só foi liberto muitos anos depois de que aceitou Jesus, muitos anos depois, porque ele não tinha o quê? Entendimento. Ele não entendia esse amor de Jesus de dizer, você se arrependeu das maldades que você cometeu? Você abandonou tudo isso? Então eu te dou um coração novo. Eu perguntei a ele, o senhor quando aceitou Jesus? De lá para cá o senhor fez alguma maldade? Mas eu não consigo de jeito nenhum, porque Jesus lhe deu um novo coração. Então fique tranquilo. Foi tão lindo, irmãos, o dia que ele deu testemunho, foi lá na Clarimonde de Melo. Ele disse, pastor, eu estou dormindo, sono tranquilo. Ele até usou uma expressão que é errada, porque anjo não dorme. Se anjo dormisse, ele estava perdido. Ele disse, eu estou dormindo igual um anjo. Voltando lá em Lucas. Então, nós fomos aqui em Lucas capítulo 13, a cura da mulher paralítica. Então, no versículo 12, Jesus a curou. Versículo 12, vendo-a, Jesus chamou a si e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. 13, impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Aí você vê o zelo, o carinho de Jesus, pessoal. Para que ela não tivesse dúvida nenhuma, como ele estava fisicamente, colocou a mão para dizer assim, ei, você agora é filha. Vamos lá. Você vê que coisa linda, Jesus toca, impôs a mão para dizer assim, ei, chega de sofrimento, chega de dores, chega de tortuosidade, chega. Versículo de número 14. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curara no sábado, disse à multidão, 6 dias há que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Olha só. Se Jesus estava ali, não podia curar porque era sábado, tinha que esperar a segunda-feira, a terça-feira. Vocês estão vendo? A cura, pessoal, é no momento do encontro com Jesus. Que encontro? Quando você entende o poder de Jesus disponível para você. Quando você entende que você está incluída no seu grande sacrifício. Quando você entende que ao aceitar Jesus Cristo, Ele te lavou de todos os pecados para você ser uma nova criatura. Exatamente. É aí que entram os dois lados da vida de um ser humano. O antes de Jesus, nos erros, nos pecados, nas maldades ou nos sofrimentos tenebrosos. E o encontro com Jesus, o perdão que Deus libera e seguindo agora, andando com Jesus. Onde Jesus estiver, o diabo não aguenta ficar não, pessoal. E aí agora o príncipe da sinagoga, o chefe da sinagoga, ele fica indignado com Jesus, olha só, 6 dias, não precisa ser no sábado, domingo, na segunda, na terça, na quarta, não, era no sábado, Jesus estava lá. Você está vendo uma idosinha carregando um monte de bolsas pesadas, e você diz assim, não, sábado é o meu dia de descanso. Você está vendo ela quase caindo, carregando as bolsas, e não posso lhe ajudar, que eu não posso fazer nada. Não vou trabalhar para lhe ajudar hoje. Depois entra numa igreja, levanta as mãos para o céu. Deus, eu te amo, eu te amo. Deixa de ser fariseu. Deixa de fariseu. Por quê? Eu disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você amou aquela idosinha? Deixou ela quase caindo, subir na escada, carregando um monte de bolsa? Era o caso aqui. Jesus disse, 6 dias, o príncipe da sinagoga,
Virou para todo mundo: olha aí, pessoal, vocês têm 6 dias para vir aqui ser curado. Precisa ser hoje, não, hoje é sábado. Escuta o que Jesus vai falar. Versículo 15. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: vai comigo, hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não leva a beber água? Está vendo, pessoal? Você não solta o seu boi para ele beber água no sábado, não? Ou seja, ela tinha que carregar esse espírito de enfermidade nas costas dela, na coluna dela, castigando-a, fazendo-a sofrer, talvez nem dormir, conseguisse dormir de tantas dores. Aí Jesus diz aqui, vamos lá, versículo 16. Vai comigo, vai. E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Dá uma paradinha. Isso aqui é seríssimo, pessoal. É sério demais. Ela tinha um espírito de enfermidade. Ele havia feito com que ela vivesse encurvada, torta. Sem dúvida nenhuma, cheia de dores. Sofrendo dores. Tem gente que sente dores 24 horas. Ontem, lá na 25 de agosto, onde eu realizei um culto, na nossa igreja da Graça do Bairro 25 de agosto, uma moça disse que estava 1 ano com uma dor ininterrupta. Alguém estava lá e lembra disso? 1 ano. 1 ano sentindo dores. 1 ano, direto. Eu perguntei, mas essas dores não davam uma trégua? Não era assim? Intermitentes, ela vinha e voltava? Não, era direto. Falei, estou aqui com essa dor. Entrei. E agora? Estou sentindo nada. 1 ano sentindo dores ininterruptas. Os espíritos castigam, pessoal. E a Bíblia é muito clara. Aí Jesus está dizendo, não convinha soltar desta prisão. Ela era prisioneira de uma enfermidade. Ela era prisioneira do sofrimento. Se as pessoas têm que buscar uma libertação. Como? Aprendendo na palavra, invocando o poder de Deus, juntinho de Jesus. Jesus, há 18 anos, Satanás mantinha essa mulher presa. Há 18 anos. Há 18 anos, Jesus está dizendo aqui, foi Jesus que disse que era Satanás? Então lê de novo comigo o versículo 16, acompanha comigo. E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Você conhece alguém que se alcooliza há 18 anos, há 20, há 30? Mas tem. Pessoas são prisioneiras do vício e não conseguem largar. Muitas até tentam e não conseguem. Por quê? Porque Satanás as mantém presas, escravizadas. Todo tipo de sofrimento os espíritos malignos impõem. Muita gente, pessoal, está debaixo desse chicote maligno do inferno. Podia se libertar imediatamente, dependendo da forma como recebem a palavra. Porque Jesus, ela já estava na sinagoga. Ela era uma mulher religiosa, ela estava lá. Só que Jesus não estava lá. Quando Jesus entrou, ele viu um espírito de enfermidade, coisa que ninguém vê. Como eu disse antes aqui. Quem vai conseguir ver um espírito de suicídio atormentando o ouvido, soprando na cabeça de uma pessoa, se mata, se mata, se mata? Ou jogando uma guerra violenta entre marido e mulher, pais e filhos, depois dizendo, sai pela vida, abandona tudo, ninguém merece. Os espíritos malignos são atuantes. Eles são atuantes. Jesus disse que eles roubam, matam e destroem. Aí Jesus veio para isso, para libertar. Então, o primeiro encontro, Jesus olhou para ela, chega, 18 anos, Satanás prendendo essa mulher numa enfermidade grave. Essa mulher toda torta, sofrendo.
imediatamente a libertou e a curou. Ela logo se endireitou, estava ali literalmente uma nova pessoa, sem sofrimento, coisa tremenda. E aí Jesus disse, não convinha soltar desta prisão. Jesus especificou, a prisão dela era esta, mas tem outras. Satanás tem muitas prisões. É o alcoolismo, é o alcoolismo, é a depressão, e vai. Pessoal, é tão lindo, Jesus é tão maravilhoso. Você vê o primeiro encontro, Jesus entra na sinagoga e ensina. Ela ouve. Peraí. Quando você ouve o amor de Deus, você se surpreende. Quando você ouve o perdão de Jesus, você se surpreende. Quando você contempla o poder de nosso Senhor Jesus Cristo liberado aqui na terra, é impactante, pessoal. Impactante. Eu já vi esse cenário diversas vezes, como eu conto aqui, de uma mulher que chegou com um tumor no seio. O tumor era do tamanho de um ovo de pata. Não era de galinha, era de pata. E ela muito miudinha, minhonzinho, um seio enorme. E o outro lado praticamente nada. E aí, estava a caminho da cirurgia para extirpar o seio. E veio nos cultos, lá também na Clarimundo, e ouviu a palavra. E disse, espera aí, se tudo que Jesus fez no Calvário foi por mim, então não preciso estar com esse sofrimento, bastou isso. Pois eu vi num culto, aquela mulher dando um grito e dizendo, sumiu aqui agora. O seio voltou ao normal. Um encontro com Jesus. Porque nem todo mundo recebe. Não vamos julgar ninguém. Jesus chamou-a e ela foi. Ele não exclui ninguém da salvação, da cura, da libertação. Mas ele chama a ele. Pessoas entram nas igrejas e querem se agarrar aos pastores. Querem se agarrar a alguma coisa. Jesus chamou-a a si. Esse é o grande segredo. É a forma como se ouve a palavra e se recebe, para que se tenha um encontro real com Jesus. Agora, olha o versículo 17. E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram o quê? Envergonhados. E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Coisas gloriosas. Jesus só faz coisas gloriosas. Nunca atribua sofrimentos a Deus. Nunca atribua sofrimentos a Jesus. Vamos acabar com esses conceitos tortos e errados e diabólicos. A Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom.